Pô, eu gostei da Ema. Belo trabalho. Bonito. Muito bem. Vamos Vamos trabalhar ou Delari, não? tô de olho ele aí. É, Delari. Por favor, Zuzu, apresente com vários convidados. Muitas Parece atrações. o programa do Jô Soares. Que maravilha. Jô Soares com É o Jô ratinho. Soares. Com ratinho. Professor de Direito Digital, o cara manja tudo sobre esse assunto. Estamos aqui com o nosso querido Dursão, Luiz Durso, de longa data. Professor de Direito Digital, presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes, a Abracrim. Ele é o cara que resolve o problema do mundo inteiro. O Instagram dele, aliás, o Instagram dele é muito legal, que ele dá muitas dicas de golpes que tem. O Instagram é Luiz, com Z para você que está no rádio, Luiz Augusto Durso, e o Twitter, Doutor Durso. Ele resolve todos os problemas, menos os nossos. Exato. Isso. Os nossos ele não resolve, ele fala, isso aí é muito difícil. Porque ele tem muita bucha pra resolver e como ele é nosso amigo, ele acaba não... Fala, Durso. Tudo bem, Emílio? Como é que você tá? Tô bem, cara. Tava com saudade de vocês. Nós estamos ferrados. Então, parabéns com esse novo estúdio. Não, você não sabe. Uma Aliás, loucura você isso sabe. aqui. Você sabe, sim. Você sabe. É. Não se faça E desentendido. espero que você leve pelo menos cigarro pra gente. É. Sim. Mas eu tava com saudades. Vocês continuam fazendo muito sucesso. Programa impecável. Tô feliz de voltar. Obrigado pelo convite. Alba Morgado, Tamo aí, Sami, tamo junto. Delari, o Zuckerman. E você sempre muito gentil. Deu uma volta. Gentil Me nada, receber. bicho. Você não sabe como é que tá. Você não sabe como é que tá a vida. sabe a Como tá tristeza. triste. Você não sabe a tristeza que a gente A gente tá carregando. finge alegria A aqui, gente tem Durso. que fingir porque, afinal de contas, o público não merece. Não merece. A gente chora indo do elevador É. quando sai daqui. Sai daqui e sai chorando. É? É, lógico. Já está A gente que fácil. tá de fora tá vendo sempre muito sucesso Tá e alegria. mérito no programa. Que bom, Mas é você sempre enxerga dessa forma. Qual é a novidade do momento? Emílio, a gente, lógico, está acompanhando que a população está aderindo às tendências digitais. Então, o Pix foi um sucesso, muita gente usando, etc. E o celular é uma tendência absoluta, todas as questões relacionadas a meio de pagamento, etc. O problema, Emílio, a gente do direito digital vê com preocupação o aumento da criminalidade com relação a isso. Então, por exemplo, a partir do momento em que o celular é uma ferramenta que tem a nossa vida inteira lá, seja questões bancárias, seja questões de dados pessoais, a nossa intimidade, foto, comunicação por WhatsApp, e-mail, etc. Tem uma preocupação muito grande em relação a isso. E parece que os criminosos perceberam isso, mas a população ainda está à mercê. Porque, de fato, a gente viu no carnaval um aumento absurdo de furto, roubos dos aparelhos e tudo mais. E as pessoas vão descobrir o prejuízo, Emílio, depois. Puxa, perdi meu celular, fui roubado, e agora? Eu tô pronto para reagir, o que devo fazer? Quais são os prejuízos? E aí começa. Invasão em aplicativo bancário, um monte de empréstimo em nome daquela vítima. O problema hoje que eu vejo é exatamente que a população não enxergou, ou parte não enxerga, da importância em estar preparado para esses momentos. Mas muito difícil. É difícil, mas algumas pequenas cautelas que, por exemplo, eu daria pro meu avô, que era totalmente desconectado, poderiam servir para você estar pronto para esse momento. Então, muita gente, e aí eu falo até parente, amigo, que ao perder o celular ou ser roubado, fala, puxa, não tinha anotado aquela senha que faz, por exemplo, a remoção dos dados à distância. Bastaria ter isso anotado. Doutor, posso fazer uma pergunta para você filosófica? É verdade. Muito obrigado. Porque, por exemplo, o Brasil é um lugar muito esquisito. O Brasil é um lugar muito estranho. Porque, por exemplo, quando a gente vê alguém que vai dar uma orientação para a população. Sim. Então fala, se o bandido vier com revólver, não reaja, ajoelhe, peça pelo amor de Deus, leve tudo, mas deixe a minha vida. No celular é a mesma coisa. Olha, você tem que fazer uma série de coisas, aprenda a fazer uma série de defesas, porque os larápios estão... O certo não é prender esses larápios, botar esses larápios em cana, como é no mundo inteiro. Não existe isso no mundo inteiro. O negócio do cara ter que pedir desculpa para ladrão
ter que pedir, pelo amor de Deus, ajoelhar e falar, olha, leve tudo e ter que ficar entrando em código. É complicado isso aí para a população. A sua reflexão, eu estou de total acordo. Se nós tivéssemos um país mais seguro por causa de uma situação cultural, legal, legislativa e tudo mais, nós não precisaríamos nos preocupar tanto com as medidas preventivas. Concordo com você. É incrível isso aí. E é interessante. É a população que sempre se ferra. É verdade. Você fala, não reaja, mas muita gente está reagindo porque está cansado da impunidade, está cansado em ver esses criminosos não sendo punidos. E aí o indivíduo às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos, mesmo não sendo aconselhado. Mas só resumidamente sobre a reflexão, o nosso papel como cidadão, além de cobrar as autoridades para melhorar esse cenário de ter mais controle para realmente punir essas pessoas, para não ter tantos benefícios e tudo mais, são as questões preventivas. Então, além das questões de cobrança, porque a gente não consegue mudar a lei sozinho, a gente precisa de um bom congresso e tudo mais, também são as questões preventivas. Eu acho que é um conjunto de coisas diante do cenário, porque não se muda a insegurança pública do dia para a noite, mas a gente consegue às vezes ter medidas preventivas super simples. Mas eu concordo com você, frustra muito a população você ser vítima de um criminoso e ter pouco o que fazer e ver esse indivíduo muitas vezes nem sendo preso ou saindo na delegacia pela porta da frente. Ô, Durso, em relação ao Pix, por exemplo, eu sou assaltado aqui, o cara entra lá no sistema do banco, ou o cara me sequestra, faz o Pix no banco. Já tem alguma conversa com o banco ou já era? Interessante porque o Pix foi lançado, foi um sucesso, hoje a maioria da população usa, o Sami está aqui até para falar o sucesso absoluto do Pix e é maravilhoso pela sua instantaneidade, gratuidade para pessoa física e tudo mais. Acontece que o Banco Central lançou esse sistema, a meu ver, com poucos testes. A gente foi mais pro teste humano para depois pensar em medidas preventivas e já anunciou. Temos bloqueio cautelar, medida de devolução, então já tem algumas ferramentas e até alguns bancos digitais, inclusive o maior do Brasil, lançou agora uma ferramenta. Olha que interessante, Emílio, como a tecnologia às vezes pode ajudar. Boa. E a gente nem sabe que está disponível. É o Pix, que você só pode fazer de valores elevados no Wi-Fi da sua casa. Saiu do Wi-Fi, entrou na internet móvel, seria na rua, 5G. Ele não permite o Pix num valor mais elevado. É pior que o ladrão vai ter que levar você em casa. Mas ninguém me leva na tua casa. Na hora pior. Vai pra tua casa, leva a televisão. Já achei, leva tudo. Fiquei com medo. Mas são vários golpes, né? Tem um golpe que a gente nunca comentou aqui, e uma amiga minha passou por esse triste momento, que foi a clonagem do chip do celular. O que acontece? O cara vai lá numa operadora, pega com RG falso, entra na tua conta e entra nas suas redes sociais e aí começa toda aquela palhaçada. Você tá sabendo desse golpe? Tô sabendo, Zuckerman. Isso é assustador, porque a gente chama tecnicamente isso de SIM swap. É a clonagem do chip. Acontece que muitas operadoras não atendem os quesitos de segurança para checagem de documentos e acabam dando o seu número, o seu chip para terceiro. E aquelas empresas, Emílio, que estão atentas a isso, também estão sendo vítimas porque os criminosos estão fazendo portabilidade. Então ele faz a portabilidade para uma empresa que não atende os quesitos de segurança e clona naquela outra empresa. É brutal. E o problema é que de uma hora para outra o seu celular não tem mais sinal. E o seu número de telefone serve para muita coisa. Ou para se passar por você em aplicativos de comunicação, de conversa, WhatsApp. Ou para fazer ligações como se fosse você. Ou pior, para resgate de senha por mensagem de texto. Então, você, de uma hora para outra, você não fez nada para contribuir para o golpe. Você só teve o seu chip clonado por uma negligência das empresas. E às vezes um funcionário infiltrado e tudo mais. E aí, ele faz recuperação de senha de rede social, de e-mail e até de banco. Mas a telefone, da operadora. Imagina o seguinte, você tem conta na Claro, na Vivo, na TIM, aí chega um cara, um marginal, ele entra com um RG falsificado e ele pega o seu chip, a sua conta, com todas as senhas, números... Mas ele pega lá na operadora? É possível que tenha alguém da operadora envolvida. Isso. E a operadora não tem que... Quem que vai ser o responsável por isso? Bom, então é isso, Emílio. Aí, de uma hora para outra, você não tem mais o seu número e ele tem o seu número de telefone no celular dele. E aí, todos os prejuízos. Com relação à responsabilidade, não há dúvida nenhuma que a gente não contribuiu como consumidor para o golpe e a responsabilidade é absoluta da empresa que deixou clonar porque não analisou com cautela uma troca. Bastaria uma ligação para você, titular. Lógico. Você solicitou checar um RG. Você solicitou a troca do chip, você perdeu o chip e uma ligação poderia ser muito eficiente. Não é feita. Algumas empresas estão incluindo agora uma mensagem de eu que não tenho nada? Se o cara veio me assaltar... Emílio, você tem conta no banco? Não.
Hã? Pode te matar. Não, Às vezes não, ele pô, acha você que aqui tá dizendo. Pô, para de me secar, pô. O cara é mó curvo. Não, eu não tenho nada. Eu não tenho Pix, eu nem sei como é que funciona. Mas essa... Eu não tenho Pix, eu não tenho conta, eu não Aí tenho leva nada, o cara. toba. Nada. Nada. Mas essa é uma ilusão, porque você tem os seus contatos que são relevantes, o seu meio, que podem ser enganados e fazer empréstimos achando que o Emílio tá precisando. Não, tô falando Bateu o o carro, tá ladrão. precisando de um empréstimo. Não, o ladrão me pega o seu, fala, dá o Pix. Eu falo, cara, eu não tenho Pix. Tá. Não, você deve ter o Pix. Você tem aplicativo bancário? Nada. Nada. O Emílio não pede nada em aplicativo pra comer. Eu nunca comprei. Ele só tem o Word. Mas é bom. Nem Uber, eu não tenho nada. Não tenho nada. Essa é uma vantagem. Eu tenho cheque, dinheiro. vantagem de ele anda com talão. De estar ultrapassado. É a vantagem. Não vem com ultrapassado, não. Se você é modernão. Olha o Zé Elon Eu Musk não. aí. Você é um puta Zé Elon Musk. Acha que é o. Você não tem nada, leva o toba. o inteligência Eu falei que ele artificial. era ultrapassado. É um não problema sei seu. Você não vem tirar o cara. Eu não tenho nada e também não faço a menor questão de ter nada. Eu tenho que negociar com o bandido. Tenho que ficar ajoelhadinho. Vai levar o toba, eu já falei. Vou ficar ajoelhadinho e falar, não tenho Pelo amor nada. de Deus. A sua sorte é que você vai ter esse corte para comprovar que realmente é verdade. Porque se você parar para pensar, se hoje 90% dos sequestros aqui em São Paulo são depois de marcação de aplicativo de paquera, para fazer exatamente o acesso ao aplicativo bancário Aí, pelo Samir, celular. de paquera. Olha, ele usa muito, e já caiu em vários De golpes. paquera? Ele tem 7. Só que o Samir não é Pix. Se você parar para pensar nisso, que o objetivo é de fato o acesso ao celular e também as informações bancárias, e você não tem nada, Fecha o Tinder aí. isso pode ser um grande problema. E aí vai depender da cabeça do criminoso que ali está decidindo sobre sua vida. Então, também pode ser ruim. O ideal, se você fosse um cliente ou um parente, eu diria para você colocar aí qualquer aplicativo bancário só para ter um dinheirinho. Eu colocaria. Não, eu não Em uma quero. hipótese Não só. quero. É a carteira do Cara ladrão. ensinando a como ser Quero, eu não assaltado. acredito nisso. Você precisa criar uma conta pro ladrão. É o que ele tá Não, é a falando. carteira do ladrão. Ladrão é É a filho. carteira do ladrão. Não vem não, Durso. Primeiro você pensa no ladrão, quero. depois em você. Exato, tá maluco. É que O ladrão não pode que o ficar país chateado. Pô, ladrão, vou criar uma conta pra você. que- Esse Pix é teu. Ladrão Você vai Silva. fazer a carteira Precisa pré. mudar isso, Durso. Isso precisamos mudar nesse país, pelo amor de Deus. Vamos O ladrão mudar. precisava ter um pouco de medo, não é, gente? Exato, é. Não, mas ele tá falando formas da gente Não, eu sei, tentar. eu sei. Tá maluco. O que o Durso está falando, e é muito legal o trabalho que ele faz no Instagram, ele dá muita dica Sim. sobre isso. Mas tem muita gente como eu que não gosta dessa tecnologia, que não quer ter essa tecnologia, não quer ter dor de cabeça. Por exemplo, eu vou no banco tomar um cafezinho com o gerente, olhar a minha coisa, dar um Ele imprime o chequinho. extrato. Pega a fila, você pega a fila no banco. Pega a fila. Dá um chequinho pré. Gostoso. Não faz verdade. uma Isso é transferência. Uma capitalizaçãozinha. Sem dúvida nenhuma, o debate principal é que precisamos melhorar a segurança pública, com investimento, com mais punição e tudo mais. Mas aí o segundo debate. O que fazer no seu caso? Há uma premissa tão básica que todo mundo vai ter alguma coisa ali no celular que quando você surpreende o ladrão que você não tem nada, é uma loucura. E aí, Emílio, é torcer pra você ter cheque, alguma coisa, pra ter o que oferecer pra ele te soltar. Só fazer um breakzinho rápido agora, um breakzinho Maroto. rápido, maroto, só pra rede. Vou fazer uma pergunta pra você agora. Vai lá, Reginaldinho. Tchau, tchau, pau. Muito bem. O que você achou do presidente de El Salvador? Boa. Esse cara chegou pra arrebentar. É. Você viu ou não? Não, do que? Referente ao quê? O presidente lá, o O Kelly. Bukele. O Bukele é o seguinte. Bukele tem 40 anos. 41, mas 40 anos. Entrou em 2019 e lá tem muita gangue. Isso que a gente tá falando aqui. Tá. A turma tinha muito medo. Fez uma prisão para 40 mil pessoas. Põe aí o tamanho. Olha o tamanho da prisão que esse maluco fez lá. Ele tirou as liberdades de telefone, liberdade de manifestação, ou seja, ele tirou liberdade civil, fez essa penitenciária e falou: agora os bandidos vão ver o peso do Estado. E esse cara tem 98% de popularidade em El Salvador. Diz que ele vai acabar com o tráfico de droga, com as gangues que tem lá.
e fez essa prisão para 40 mil pessoas. É a maior prisão do mundo. É interessante, porque são medidas não populares no Brasil, né? O investimento em... Como a gente carece de investimento, por exemplo, em saúde, em educação e tudo mais, quando você fala, ó, vou pegar uma parte da verba do seu imposto e investir em cadeia, não é muito popular essa proposta, mas é necessário. A gente precisa, com certeza, melhorar a forma de prender. Porque não é só prender por prender. Também nós temos que pensar as formas de prender, a forma de cumprimento da pena, para o indivíduo não reincidir, para ter oportunidade também. Porque esse indivíduo que cometeu crime, ele tem que trabalhar para não voltar para a criminalidade. Exato. Então, mas você acha que um cara desse volta a trabalhar? Olha o estilo da turma também. Mas um cara desse volta a trabalhar? Mas se ele ficar preso... Olha a turma que tá lá, ó. Se ele ficar preso 10 anos e sair e não tiver opção... Você acha que um ser humano desse, ele tem reabilitação, ele vai voltar um santo? Eu torço que sim, porque se não tiver, ele vai voltar para a criminalidade. É um problema estrutural eterno do país. Então, esperamos que sim. Agora tem indivíduos que têm uma anomalia, uma deturpação, que aí, como os Estados Unidos, opta pela prisão perpétua ou até pena de morte. Isso aí tá dando um bafafá lá, porque tem os direitos humanos e os direitos humanos estão falando, não, mas porque também pode ser porque também mexeu na Constituição, né? Ele deu uma pernadinha na Constituição, mas com o Congresso. É isso, claro. A Constituição tá para ser respeitada e se a gente quiser, de alguma forma, melhorar o sistema penal, punitivista e tudo mais, a gente tem que mexer na lei e depois aplica. Acho que todo mundo é a favor disso. O problema é qual a solução, Emílio? É aumentar a pena? É punir com mais rigor? É ter pena de morte? Você refletir sobre as questões criminais, você percebe que, por exemplo, vou te dar um caso concreto. Nos Estados Unidos, lá atrás, estava tendo muito sequestro e aí eles colocaram, então, pena de morte para quem cometia sequestro. Aconteceu que os sequestros que antes resultavam na liberdade, ali na liberação do sequestrado, começaram a resultar em homicídios. Aumentou o índice de homicídio. E aí, então, eles puniram com mais rigor o sequestro e acabaram piorando a situação. Então, é muito complexo. Difícil a conta, na verdade, também inclui, Emílio, questões políticas, investimento, educação, oportunidade para esses jovens. A conta é muito maior do que só a lei em si, né? Muito bem, doutor. Eu sei que você é um cara que acredita na humanidade. Eu acho muito bonito isso da sua parte. Muito otimista. E vou dizer uma coisa pra você. O Instagram dele é muito bom a respeito desse negócio de crime. Tem de tudo. Cyber. Tem de maiores tudo. especialistas. Ele é um puta especialista. E gente boa. Gente finíssima. Luiz Augusto Durso. Entre no Instagram dele. Luiz com Z. Tô falando pra quem tá no rádio. Luiz Augusto Durso é o Instagram, tem lá o negocinho azul. Você segue lá, advogado especialista em crimes cibernéticos, e ele resolve tudo. Menos pra gente. Muito gente. Pra gente é uma mas não é dificuldade porque ele é muito grande, bom, então ele tem muito... Durso, obrigado, meu velho. Primeiro prazer. Tava com saudade de você. Eu tava com saudade e eu espero assim que com essas pautas nós tenhamos mais segurança na utilização, porque a ideia é que as pessoas utilizem o Pix, utilizem o celular, utilizem o chat GPT, utilizem as tecnologias. Tem que prender. Isso, mas não população. Tô falando do cidadão. O cidadão merece ter direito. O cidadão tem que pedir desculpa. Você pega aqui na Avenida Paulista, o maior índice de furto e roubo de aparelho celular é aqui na Paulista. Sim. E aí você pega, o indivíduo não pode pedir um aplicativo, não pode usar o celular. A gente precisa chegar no momento em que as pessoas possam, com liberdade, usar esses aparelhos. Mas enquanto isso, o nosso trabalho vai ser ajudar essas pessoas a lidarem com a situação concreta. A rota. Obrigado. Muito bem.